sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa próxima aula, ainda falando sobre fotografia, tá certo? Nós estamos especificamente no módulo 2, ainda falando sobre a câmera fotográfica, os processos de revelação, de como surgiu. Na aula de hoje eu ainda vou falar sobre a fotografia, explicando para vocês o processo de revelação e também falando sobre várias formas que os fotógrafos se encontraram de se dedicarem de maneira profissional, se especializando em alguns estilos fotográficos. Nós vamos conhecer aqui alguns desses fotógrafos, tá certo? Pegar aqui minha caneta. Olha só, pessoal, a máquina antiga, antes dessa máquina digital que nós temos nos dias de hoje, ela possuía um filme fotográfico, esse daqui, que era anexado no interior da câmera fotográfica. Esse filme, ele vinha com 12 poses, 24 poses ou 36 poses. Era essa a quantidade máxima de fotografia, de poses que aquele filme poderia apresentar sendo revelado. Acontece que nessas máquinas manuais, essas máquinas mais antigas, a gente não tinha a opção de estar vendo a foto e fazendo correção. Não, era aquela caixinha de surpresa. As fotos eram tiradas e depois só no momento após a revelação que nós tínhamos o conhecimento se a foto ficou boa ou não, se ela prestou ou não. Então era aquela caixinha de surpresa. Aqui é o filme fotográfico, aqui é ele sendo esticado, sem nenhuma imagem ainda de fotografia. Aqui ele está sendo colocado no interior da câmera fotográfica. Aqui já mostra o negativo, chamamos de negativo o filme quando ele já foi tirado fotografia. Só que aqui no caso, as fotografias já foram reveladas para estar sendo aberto assim, porque esse filme, quando ele vai ser retirado da máquina fotográfica, tem que ser em uma sala completamente escura para que ele não queime. Ele não pode receber luz de forma alguma antes de ser revelado. Aqui vem mostrando algumas imagens que são do negativo. Hoje nós encontramos como técnicas ali de filtros dos celulares dos dias de hoje, mas antigamente essa forma aqui pertencia somente ao negativo. Então, sétimo ano, vamos lá, dando início aqui nas nossas apresentações sobre a fotografia. Aqui é o quarto da câmera escura, onde as imagens daquele filme que eu mostrei para vocês aqui no slide anterior. Quando o filme ele é retirado da máquina, ele ia diretamente para esse estúdio fotográfico com essa luz vermelha. Somente ali, nesse local, ele poderia ser aberto e revelado. Aqui mostra como que o fotógrafo vai revelando a fotografia. Aqui é uma espécie de um microscópio, como se fosse um microscópio, só que não é um microscópio, é um aparelho onde nós colocamos aqui o filme. A imagem ela é refletida aqui nessa parte de baixo, onde nós colocamos aqui o papel fotográfico e você vai ampliando a imagem, colocando aqui no tamanho ideal que ela vai ocupar nesse papel para poder ser revelado. Em seguida, esse papel ele é transferido para 3 químicos diferentes. Em cada bacia dessa daqui existe um produto químico diferenciado, que são os reveladores, os fixadores, onde em cada bacia esse papel fotográfico permanece por segundos. E esses segundos tem que ser muito bem contado, não pode nem ser mais e nem ser menos, para não ocorrer nenhum erro ali que vá danificar a sua fotografia depois, perdendo a cor, perdendo a imagem, ganhando colorações que não são desejáveis naquela revelação. Enfim, a boa fotografia dependia de uma boa revelação, de um bom processo de revelação.
ficava aproximadamente 8 segundos no primeiro químico, 15 segundos no segundo químico e cerca de 10 segundos no terceiro químico. Em seguida, a fotografia era colocada numa espécie de varal para secar, sempre na câmera, no estúdio fotográfico revelador, onde a luz era completamente vermelha, não poderia receber nenhuma luz branca, porque ocorreria aqui um processo muito desagradável de se perder a fotografia. Então ela ficava aqui até ela secar. Depois que ela secasse, aí sim ela poderia sair desse ambiente e receber a luz branca. Aí ela já estava pronta. Então, antigamente, antes das câmeras digitais, do processo digital de revelar uma fotografia, era dessa forma que as fotografias eram reveladas. Então, para uma foto sair com qualidade, ela dependia de uma série de fatores, tirar a fotografia de uma boa luz, de um bom ângulo, depois do processo de revelar a fotografia. Então era muito mais difícil esse processo do que é nos dias de hoje. Então vamos conhecer aqui alguns fotógrafos que se especializaram em estilos fotográficos. Esse especificamente aqui foi um dos primeiros fotógrafos que registrou movimentos de animais, de pessoas, na intenção de fazer o pequeno movimento sendo registrado. Exemplo aqui, ele registrou passo a passo de uma corrida de cavalo. Se essas imagens fossem recortadas, colocadas uma sobre a outra e sendo passada de maneira rápida, nós veríamos aqui a ilusão de movimento de um cavalo. Aqui, uma pessoa fazendo exercícios. Ele tira ali dezenas, talvez até centenas de fotos de uma pessoa se exercitando ou de uma pessoa dançando, fazendo algum movimento, e ele vai registrando como uma história em quadrinhos, passo a passo desses movimentos. São fotos sequenciais. É uma técnica que existe hoje em aplicativos de celulares. Para nós vermos, pessoal, como os celulares são avançados hoje nessa técnica da fotografia. Hoje nós conseguimos produzir efeitos na fotografia que antigamente somente fotógrafos muito profissionais, através de uma dificuldade muito grande, conseguiam tirar. Aqui temos uma fotógrafa chamada Doroteia Lende. A Doroteia, ela foi uma profissional ligada na fotografia de críticas sociais. Ela retratava muito a miséria, as péssimas condições do trabalho no campo, as péssimas condições que as pessoas viviam no campo, onde não tinham estrutura de estudo, os trabalhadores não tinham estrutura completa de moradia, enfim. Aqui a imagem da fotógrafa e aqui algumas imagens de fotos que ela registrou. Interessante a gente observar que os fotógrafos profissionais, eles fazem a opção pelas fotos preto e branco. Por quê? Porque através delas eles conseguem registrar efeitos de luz e sombra de uma maneira mais evidente do que uma foto colorida. A foto colorida, ela se perde nas caracterizações de luz e sombra. Não que não exista, existe sim a luz e sombra sendo uma característica fundamental para que uma foto seja bem tirada, bem revelada ou não. A luz, ela é essencial, mas aqui na foto preto e branco a gente consegue ver a variação de tonalidades do branco ao preto, as tonalidades de cinza, evidenciando com muita clareza esses efeitos de luz e sombra. Então aqui outra imagem de trabalhadores rurais empobrecidos por uma crise que aconteceu nas indústrias, onde os trabalhadores passaram a ir para o campo em busca de oportunidades de trabalho. Então foi aquele processo inverso. Aqui vemos uma mãe amamentando seu filho, e o interessante é que esses registros que o fotógrafo faz não são registros que o espectador não nota que
que está sendo fotografado. Ele é fotografado ali na sua rotina, no seu dia a dia, de maneira natural, de maneira espontânea. Então os efeitos de luz e sombra em uma foto preto e branco, elas são muito evidentes. Então eles, por preferência de estar evidenciando essa técnica em suas fotos, eles costumavam muito, e até os dias de hoje, apesar de toda a tecnologia de câmeras e do colorido, eles ainda preferem a foto preto e branco. Richard Avedon, que foi um fotógrafo mais especializado na moda, na publicidade, que retratou famosos da época, artistas do cinema, enfim, artistas plásticos, e ele conseguia captar a expressão que traduzia aquele produto que seria comercializado. Aqui, Diane Airbus, essa fotógrafa, ela se especializou em fotografar gêmeos, pessoas de rua, pessoas que normalmente não eram de interesse da maioria dos fotógrafos, que procuraram muitas vezes modelos com maior habilidade para ser fotografado. Não, ele ia às ruas fotografar pessoas que não tinham nenhuma experiência com a fotografia, principalmente aqui, os gêmeos. Suas fotos, elas não tinham tanta qualidade técnica, mas elas eram muito diferentes para os padrões de fotografia da época. Por isso elas chamaram tanta atenção. Yves Pin, também outro fotógrafo que se especializou na moda, retratando a moda de grandes estilistas. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos aqui a técnica de revelação da fotografia manual e conhecemos um pouco sobre alguns fotógrafos que se especializaram de maneira profissional no mundo da fotografia. Então, um beijo para vocês e até nossa próxima aula.